Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está dirigindo e desviando de pessoas na rua. E qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história e na narrativa desse tipo de sonho, você vai estar no volante de um automóvel. E na rua vão estar algumas pessoas à sua frente. E você vai estar com o carro se desviando dessas pessoas para não bater nelas, para não derrubar elas com o carro ou mesmo atropelar. E quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado a estarmos ignorando certas pessoas, certos assuntos, certos grupos sociais no nosso dia a dia. Então vamos explicar melhor como que isso se procede e por que nós temos esse tipo de sonho. Então acredito que todo mundo já ouviu aquela velha expressão que religião, política e futebol não se discutem. Só que nos dias atuais, muitas pessoas têm esquecido isso. E basta você entrar nas redes sociais e você vai ver que as discussões infindáveis ali com relação a justamente certos assuntos são comum no dia a dia da maioria. Muitas pessoas entendem que a vida nas redes sociais difere da sua vida pessoal. Eles acham que você estando nas redes sociais, você é uma outra pessoa. E quando não. As redes sociais deve ser uma extensão da nossa própria vida. Devemos ser verdadeiros e autênticos ali. Mas uma coisa é certa. Existem alguns assuntos que não acrescentam em nada em nossas vidas. Existem algumas discussões intermináveis, sem fim, que não vão acrescentar nada à nossa vida. Mas algumas pessoas, cabeça dura, insistem ainda em ficarem tentando convencer umas às outras com relação a justamente determinados assuntos. E muitas vezes o nosso subconsciente no dia a dia, quando estamos acordados, nos alerta com relação a isso. Que não adianta discutir isso com essa pessoa ou com aquela pessoa, seja ela do seu convívio pessoal ou convívio profissional. É perda de tempo, não vai te acrescentar em nada. Mas mesmo assim você insiste. Insiste em às vezes discutir qual é a melhor religião, qual é o melhor partido ou segmento político, qual é o melhor time de futebol. Você sabe, esses assuntos não vão te levar a lugar nenhum, não vão acrescentar nada à sua vida e o seu subconsciente lá dentro fala a todo instante, mas você não escuta. E durante os sonhos, ele também vai tentar se comunicar contigo, dando uma mensagem nesse sentido, que há certos assuntos, há determinadas pessoas que é melhor nós ignorarmos, há determinados grupos sociais que é melhor nós ignorarmos. E uma dessas maneiras do nosso subconsciente nos alertar justamente com relação a esse assunto é quando no sonho nós estamos dirigindo um automóvel e desviando de algumas pessoas na rua. Se você teve um sonho assim, tente se lembrar as características dessas pessoas que você se desviava na rua. O que elas estavam vestindo. Às vezes pode indicar, por exemplo, um segmento religioso. Às vezes pode indicar determinado assunto como política. Às vezes pode ser a pessoa específica que o seu subconsciente quer que você ignore. Às vezes pode indicar aquela pessoa fofoqueira que só se aproxima de você para falar mal das outras. E o seu subconsciente, através desse sonho, está te dando um alerta nesse sentido. Que determinadas pessoas, que determinados assuntos, ou grupos sociais, ou segmentos da sociedade, é melhor ignorarmos, porque não vai acrescentar nada às nossas vidas. Pelo contrário, isso tira a nossa paz, tira a nossa paciência, tira a nossa felicidade plena e genuína. Então eu anotei aqui algumas coisas que as pessoas que são realmente felizes e de bem consigo mesmas ignoram, preferem ignorar. E por que elas fazem isso? Porque são pessoas que preferem fazer a diferença na sociedade.
Elas não gostam de ser como as outras. Elas não gostam de adentrar nesse mundo de discussões sem fim e que realmente não trazem nada de benefício, tanto a elas como à sociedade em geral. Então, o primeiro ponto que essas pessoas genuinamente felizes ignoram é o julgamento de outras pessoas. Elas não ligam tanto para que outras pessoas falam, pensam ou acreditam. Elas preferem buscarem as suas próprias respostas e não se deixam convencer simplesmente por pessoas que às vezes não estão nem aí para elas. Querem fazer apenas um proselitismo, trazer mais um para o rebanho e depois lavar as suas mãos. Então elas preferem achar o seu próprio caminho e não se importar tanto assim com a opinião de outras pessoas. Então elas preferem ignorar o julgamento das outras pessoas. Um segundo ponto que as pessoas felizes preferem ignorar são relacionados aos problemas do passado. Nós não podemos mudar o que aconteceu. Determinadas coisas que nós ficamos remoendo e remoendo e remoendo simplesmente gastam a nossa energia, nos trazem ansiedade, nos trazem estresse e fazem com que nós percamos a vontade de viver ou tiram a presença nossa do presente, nos levam a um passado que já não existe mais. Então essas pessoas genuinamente felizes aprenderam a ignorar os problemas do passado. Outras coisas que elas ignoram também são pequenas frustrações. Coisas que acabaram não dando certo na correria do dia a dia. Então elas sabem que amanhã vai ser um próximo dia com novas tentativas, que ali sim elas vão poder ver se vão conseguir fazer aquilo ou não. Então, essas pequenas frustrações do dia a dia, elas também preferem ignorar. Outro ponto, pensamentos impacientes. Elas sabem que isso gera ansiedade. A impaciência, a impulsividade, o agir sem pensar, o ficar mastigando aquele nervosismo, aquele estresse, elas ignoram tais pensamentos. Presta atenção que não é só ignorar pessoas ou assuntos, mas são nossos próprios pensamentos, às vezes nossa maneira de agir. Às vezes nos tornamos inimigos de nós mesmos e temos que evitar atitudes assim, alguns pensamentos com relação a esses pontos. Ignoram também coisas que não podem ser controladas por elas. Elas sabem que determinadas ações só dependem de outras pessoas. Determinadas situações, acontecimentos, saem da alçada delas, depende somente de outras pessoas. E ficar remoendo ou se preocupando com isso não leva a nada. Então elas preferem ignorar. E começam a aprender a confiar e saber que deu. Se não der, nós vamos correr atrás numa próxima tentativa. Não é desistência, mas é saber administrar corretamente as nossas ações, as ações de outras pessoas e como isso define algumas situações. Saber que algumas situações realmente não dependem só de nós. Elas também ignoram receios infundados, frutos de nossa insegurança, frutos do nosso medo. Isso elas sabem que é gerado pela dependência emocional, de ficar muito na dependência de outras pessoas e não confiar em si mesmo. E por fim, o último ponto que elas também aprenderam a ignorar para ser mais felizes é a amargura. Não alimentar a mágoa, não ficar revivendo acontecimentos que outras pessoas às vezes fizeram contigo e te machucaram, te feriram emocionalmente. E você ficar revivendo isso a todo instante. Então, nesse caso, o perdão não é tanto assim em razão dessas pessoas que fizeram isso com você, mas relacionado a si mesmo, a tirar esse peso das suas costas. Então, quando nós temos um sonho dessa forma, de estarmos guiando um carro e desviando de algumas pessoas, é relacionado a ignorarmos algumas pessoas, que no fundo nós sabemos que estão nos fazendo mal, por exemplo, com determinados assuntos, determinadas fofocas. Ignorar alguns grupos de pessoas que também podem estar nos prejudicando.
também com relação a assuntos, com relação a ações que fazem. Ignorar pessoas que fazem fofoca, que gostam desse tipo de prática. Pessoas, assuntos, grupos sociais, segmentos da sociedade que podem estar nos prejudicando e nos fazendo mal. Como eu disse, preste atenção nas características das pessoas que você está no sonho desviando com o carro delas. Pode indicar o que o seu subconsciente está tentando te alertar com relação a ignorar determinadas pessoas, esses assuntos, ideias, pensamentos, atitudes, ações. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar o sonho que tiveram nesse sentido e descrever as características das pessoas que você se desviava delas, então relata o seu sonho nos comentários, nós vamos estar analisando junto para que você possa entender. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!